Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso 10º SIGAB. É com muito prazer que a gente recebe todos vocês aqui, né, no nosso 10º evento, um evento comemorativo, né, e a gente está muito feliz de trazer toda essa programação que a gente preparou para vocês, né, e hoje a gente vai começar o nosso dia, né, com a apresentação dos trabalhos. Então, sejam muito bem-vindos, que os trabalhos possam ser bastante produtivos e proveitosos. Antes da gente iniciar a nossa sessão, eu tenho alguns avisos para vocês. É importante que todos vocês façam a inscrição de vocês em cada atividade, tá? Os certificados serão emitidos por atividade pelo site da Even. Então, é importante que vocês façam as suas inscrições por atividade para vocês não ficarem sem o certificado de vocês. A lista de presença de cada atividade vai passar pelo chat, né? Durante essa atividade. E aí vocês devem assinar a cada atividade que ela aparecer. Não precisa assinar mais de uma vez, né, durante a mesma atividade. Com relação ao concurso de fotos, vocês vão ver que durante o evento a gente vai estar passando essas fotos do concurso para todos analisarem, né? Foram selecionadas 10 fotos de todas as fotos enviadas e essas fotos estarão disponíveis para votação durante todo o evento. E aí, cada participante vai receber um link de votação, e nesse link é importante você colocar o seu número de inscrição, tá? E cada participante só vai poder votar uma vez. E aí, recebendo esse link, vocês vão poder escolher qual é a foto que vocês mais gostaram para esse ano de 2021. E com relação aos painéis, não deixem de fazer as suas perguntas pelo chat, né? Os avaliadores vão estar fazendo perguntas, mas vocês estão livres para tirarem suas dúvidas, conversarem, interagirem com os apresentadores, né? Porque acho que é isso que vai dinamizar aqui a nossa sessão e torná-la mais interessante. Então, eu desejo uma ótima sessão de apresentação a todos e convido-os também para, acabando essa sessão, às 11 horas da manhã, virem participar da nossa palestra de abertura, né, com a professora Dalva Maria da Silva Matos, que vai falar para a gente sobre espécies exóticas invasoras e seus impactos para a conservação da biodiversidade. Então, um assunto de extrema importância, né, para o nosso país mega diverso. Então, fiquem com a gente depois das sessões de apresentação e não percam a nossa palestra de abertura. Até lá! Bom dia a todos, meu nome é Micaele e eu queria dar bem-vindos ao SIGAB, né? Hoje nós estamos no 10º SIGAB e é um grande prazer receber vocês, mesmo que seja por aqui, por essa telinha, porque eu acho que é muito importante a gente estar aqui nesse momento, nesse evento, para trocar ideias e para mostrar coisas importantes sobre o meio ambiente, né? Então, hoje a gente vai dar início, né, à sessão de videopôsteres, e eu acho que esse momento é muito importante porque existe uma grande troca de ideias e de conhecimentos entre os participantes, né? E é um momento importante para as pessoas perguntarem, tirarem suas dúvidas, conhecerem o trabalho de outras pessoas e poderem entrar em contato com aquelas pessoas que são da mesma área que aquelas pessoas trabalham, né? Então, eu estou muito feliz com esse evento. A gente está a gente está na 10ª edição do SIGAB, né? Então, é muito tempo fazendo história e eu acho que é importante vocês estarem aqui participando desse momento único, né? Mesmo que seja através dessas janelinhas, né, que atualmente a gente utiliza, né? A gente espera que nos próximos anos a gente esteja juntos, né? Possamos estar juntos, que eu acho que é o importante para a gente, né? E poder trocar ideias no mesmo local, né? Mas
gente aguarda aí que tudo dê certo para o ano que vem, para a gente poder ter um evento presencial, ao invés de eventos que são pela internet, né? Eu sei que pela internet a gente consegue agregar muitas pessoas, né? Mas o momento, quando a gente pode estar junto também, é muito importante, tá? Então eu espero que vocês aproveitem muito esse momento, né? Troquem bastante ideia, conheçam outras pessoas, conversem, né? Agora a gente vai começar a primeira sessão de vídeo pôster e vocês têm a oportunidade de perguntar no chat para as pessoas sobre os trabalhos delas, né? Então aproveitem esse momento que a gente vai ter a partir de agora. E a Érica já passou algumas informações para vocês sobre a lista de presença, sobre os certificados, que para cada atividade vai ter um certificado, então vocês têm que assinar as listas de presença que aparecem durante os chats, tá? Então é importante vocês assinarem essa lista. Vocês vão receber, o link vai aparecer durante as atividades, então é só vocês preencherem aquele link com o nome de vocês e e-mail, e assim vocês garantem a presença de vocês. Com relação ao concurso de fotos, a professora Érica também falou, e vocês vão receber um link por e-mail e vocês vão votar na melhor foto escolhida, né? Foram escolhidas 10 fotos entre todas as fotos recebidas pela gente, né? E agora vocês têm a oportunidade de escolher qual é a melhor foto para ganhar o prêmio no último dia do evento, tá? Com relação aos trabalhos que vão ser apresentados durante as sessões, é importante que os apresentadores estejam presentes durante as apresentações. Por quê? Porque durante todas as apresentações de vídeo pôsteres vão ter avaliadores, né? E esses avaliadores vão fazer perguntas para os apresentadores, né? Então, logo após finalizar a apresentação da pessoa, do trabalho, o avaliador vai se apresentar e vai fazer uma pergunta para aquele trabalho, né? Então, é importante os apresentadores responderem essas perguntas, porque os trabalhos estão sendo avaliados para premiação, tá? Então, participem, respondam as perguntas no chat e bom trabalho para todos. Boas apresentações. E, de novo, né? Bem-vindos ao 10º CIGAB. É muito importante ter vocês conosco, tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Daniel e eu vou apresentar o trabalho feito em conjunto com a Camila e a Luísa. O trabalho se chama Ecomotricidade Geopoéticas, uma experiência de inclusão pelo afeto para trilhas interpretativas. Esse trabalho é um recorte de pesquisa envolvendo a criação de um material pedagógico, uma análise interdisciplinar de experiências ecomotoras e vivências diversas em ambientes lidos como mais naturais. No contexto pandêmico, pensamos sobre as relações entre seres e espaço ocupado, mais especificamente seres não normativos à lógica social hegemônica. O trabalho que utilizamos de base parte de uma dissertação, tem a observação participante como parte metodológica, que trouxe mais segurança quanto à percepção de subjetividade nas experiências na trilha interpretativa, que foi criada por nós, pesquisadores. Nós criamos a nossa trilha considerando uma experiência ecomotora sobre o olhar geopoético. Para isso, precisamos entender a ecomotricidade, que é compreendida como a interação lúdica, quando prazer ou alegria dão significado à experiência vivida, e ecológica, ecossoma estética, ambientalmente ética, ecopolítica, com na natureza.
E a geopoética, que fala que a partir do momento em que o olhar tenta captar a poesia dos lugares e surpreender o brilho da vida cotidiana, tudo muda. Cada percurso na Terra dá a oportunidade de fazer novas descobertas, íntimas antes de mais nada, e procurar compartilhá-las. Durante nossa experiência de flanar por quintais, que levou à criação do material pedagógico, consideramos as nossas interpretações subjetivas do contato, dos afetos e das memórias que se formaram depois. Então, em resumo, a nossa experiência foi o flanar pelo quintal, a revisão entre os cruzos com a bibliografia utilizada, a confecção dos cadernos geopoéticos e a criação do material pedagógico. E sobre os nossos resultados. O afeto como linguagem plural e o afeto ambiental, presente nas relações geopoéticas com elementos de um quintal, por exemplo, como inclusivo por essência. Destaca-se a pluralidade de experiências sensoriais que podem ser experimentadas na trilha originada de um quintal, pisar na grama seca ou molhada, pegar e amassar folhas secas nas mãos, são exemplos componentes de jardins sonoros, que convidam à multiplicidade de ajustes musculares dos tratos fino e grosso, além de infinitas relações possíveis do corpo-território com o território-corpo em questão. Essas foram as nossas referências utilizadas. Vocês podem pausar depois para ver melhor. E agradecemos pela presença. E muito obrigado. Me chamo Scarlett de Arruda Ramos, vou apresentar o trabalho Avaliação da Fragmentação da Vegetação do Sul da Bahia, e ele foi construído por mim e pelo meu orientador Elfini Reis do Nascimento Lopes. A Mata Atlântica vem sofrendo fragmentação do seu território ao longo dos anos, e assim modificando a sua paisagem. Ela apresenta elevadas taxas de desmatamento e, assim, um aumento do efeito de borda, causando perda da biodiversidade local. O objetivo do estudo foi quantificar e avaliar a fragmentação da vegetação no sul da Bahia. A área de estudo foi segmentada para a mesorregião sul da Bahia, que é composta por 70 municípios. O mapeamento de uso da terra foi retirado da coleção 5, adquirida gratuitamente na base de dados MapBiome para o ano de 2019. O formato dos fragmentos foi analisado pelo índice de forma, calculado pelo complemento do Lex no software QGIS, e a estatística básica foi calculada no Excel. A quantificação dos fragmentos foram selecionados aqueles acima de 5 hectares, e obtendo percentual de fragmentos médios de 5 a 50 hectares e fragmentos grandes, acima de 50 hectares. O sul da Bahia apresentou 18 classificações de uso da terra para o ano de 2019, sendo os principais formação florestal, pastagem e mosaico de agricultura, pastagem e floresta plantada. Foram identificados 65.534 fragmentos florestais. Dentre eles, 2.268 são fragmentos médios, referentes a 3,46% do território, e 433 fragmentos grandes, referente a 0,66% do território. Esses fragmentos grandes, eles estão inseridos, em sua maioria, em áreas privadas e reservadas, em reservas florestais de unidade de conservação, sustentando e mantendo a biodiversidade e seus serviços ecossistêmicos. Os índices, eles indicam uma variabilidade no formato dos fragmentos e formas alongadas. Esses dados, eles influenciam
na área nuclear desses fragmentos florestais, o que causa um reflexo, são causados pelo reflexo da predominância e conservação irregular para uso de formas de pastagem, agricultura e futura implementação de áreas de silvicultura, onde são criadas novas áreas de produção de agricultura e silvicultura, potencializando esse efeito de borda, causando, então, uma diminuição na distribuição e densidade de espécie, dispersão de semente, polinização, entre outros efeitos negativos. A mesorregião do sul da Bahia, ela sofre com essas pressões e uma intensa fragmentação dessa paisagem. Então, conhecer o tamanho e forma desses fragmentos auxiliam na compreensão de processos ecossistêmicos e do sistema de gestão da paisagem e da biodiversidade. Elas carecem também de recursos humanos e técnicos para o desenvolvimento territorial sustentável do setor social e econômico. É necessário também o desenvolvimento de pesquisas e projetos voltados para a manutenção da biodiversidade aliada a uma forte fiscalização ambiental. Quero agradecer à Universidade Federal do Sul da Bahia pelo apoio e pela Bolsa de Iniciação Científica e ao meu orientador. Obrigada. Meu nome é Natália e o meu trabalho é levantamento preliminar de espécies de Passiflora sensu stricto na Serra da Bocaina, juntamente com a professora doutora Micaele Alvim Milor de Azevedo. A subfamília Passiflora sensu stricto, ela possui distribuição geográfica tropical e subtropical, conta com cerca de 17 gêneros e mais de 700 espécies. No Brasil, ocorrem pelo menos 4 gêneros: Ancistrotiços, Dilkia, Mitostema e Passiflora. Grande parte das espécies são pertencentes ao gênero Passiflora. O gênero é caracterizado por trepadeiras com folhas inteiras ou lobadas, com glândulas do pecíolo, gavinhas, por uma corona de filamentos, 5 estames, 3 ou 4 carpelos e frutos bagas ou cápsulas. A Serra da Bocaina, ela é um mosaico de unidade de conservação, conta com 10 unidades de conservação, dentro de 9 municípios nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e faz parte do corredor de biodiversidade da Serra do Mar, e como ela abrange um grande pedaço de domínio atlântico, é considerado um hotspot de biodiversidade, né? E possui fitofisionomias que vão desde restinga até campos de altitude. Então, o objetivo do trabalho foi fazer um levantamento de espécies de Passiflora sensu stricto nas diferentes fitofisionomias da Serra da Bocaina, a fim de ampliar os estudos da família. Então, na área de estudo, a gente escolheu o Parque Nacional da Serra da Bocaina, a Estação Ecológica de Tamoios e a Área de Proteção Ambiental Cairu-Sul. Por quê? Porque a gente consegue ter 5 diferentes fitofisionomias dentro das 3 unidades de conservação. A gente pegou a parte continental, né, da Estação Ecológica de Tamoios, então a gente tem restinga ali na APA Cairu-Sul, até campo de altitude no Parque Nacional da Serra da Bocaina. Então a gente perpassa por floresta ombrófila densa, baixo montana, montana e alto montana, além do campo de altitude, dentro dessas 3 unidades de conservação. Foram feitos levantamentos bibliográficos, né? A APA Cairu-Sul, ela tem estudo de Passiflora, então a gente deu uma olhada nesses estudos, e foram feitas buscas em herbários virtuais, no SP-Link e no Jabote, tanto para espécies que estavam na Serra da Bocaina no geral, como para espécies que estavam apenas registradas para dentro das unidades de conservação em questão. Dentro desses aspectos, nós encontramos 13 espécies para a Serra da Bocaina no geral, né? E 4 espécies para o Parque Nacional da Serra da Bocaina, apenas para a unidade de conservação, 7 espécies para a APA Cairu-Sul, e para a ESEC Tamoios a gente não encontrou nenhuma espécie. É importante salientar
que dessas 13 espécies encontradas, todas elas apresentaram menos de 10 registros e a maior parte dela menos de 5 registros. Dentre as 13 espécies, apenas 5 são avaliadas com algum grau de ameaça, né? 4 estão avaliadas como pouco preocupante e uma ela está avaliada como em perigo. Dessa forma, a gente conclui que é necessário ampliar o conhecimento da área da Serra da Bocaina e das espécies passifloráceas para complementar os registros na área e difundir o conhecimento das espécies e de sua distribuição geográfica. Obrigada. Bom dia, meu nome é Sabrina dos Santos Cassol, sou estudante da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e hoje vou apresentar sobre a avaliação da atividade antioxidante e toxicidade de extratos de plantas alimentícias não convencionais nativas do Rio Grande do Sul. O termo plantas alimentícias não convencionais, chamadas também de PANC, abrange espécies que possuem uma ou mais partes comestíveis, sejam elas nativas ou exóticas, mas não fazem parte da nossa alimentação diária. Elas não estão em um sistema de cultivo comercial em larga escala e dificilmente fazem parte de uma cadeia produtiva organizada. Mas essas espécies exercem um papel importante na saúde humana e colaboram para o interesse das indústrias farmacêuticas e alimentícias ainda não muito estudadas. O teste de toxicidade utilizando Artemia salina é um dos ensaios biológicos mais utilizados para avaliação preliminar de toxicidade. Isso porque esse microcrustáceo tem alto potencial para avaliação de atividade biológica, como, por exemplo, na busca de substâncias bioativas. Com isso, então, o objetivo do trabalho é analisar os extratos de partes aéreas de 3 espécies PANC, sendo elas a Vernonia grandiflora, a Conisa bonariensis e a Boehmeria nívea, visando a biodisponibilidade do conteúdo polifenólico, capacidade antioxidante e possível toxicidade dos extratos. Para a metodologia, foram realizados extratos aquosos, obtidos através do sistema de refluxo a 5% por volume. A atividade antioxidante foi mensurada através dos métodos de DPPH e ABTS. A determinação do conteúdo polifenólico foi realizada através do método de Foley. E para avaliar a toxicidade dos extratos, foi realizado o ensaio de letalidade sobre a Artemia salina, levando em consideração o percentual de mortalidade. E para esse último ensaio, são utilizados 0,2 gramas de ovos de Artemia salina, 0,2 gramas de levedura, a mesma utilizada na produção de pão, e água salina, que é feita através de 36 gramas de sal de aquário por litro de água destilada. E as condições utilizadas são luz artificial de 25 a 30 graus Celsius por 48 horas, e a gente controla o pH para ficar entre 7 a 9. Os resultados obtidos foram que as 3 espécies apresentaram boa capacidade antioxidante mensurada pelo radical DPPH, variando entre 74,42% e 72,06%. Já para a capacidade antioxidante mensurada pelo radical ABTS, a Conisa bonariensis e a Vernonia grandiflora se destacaram, apresentando a capacidade de varredura de 96%. Para o teor de compostos fenólicos, as espécies que se destacaram foram novamente a Conisa bonariensis e a Vernonia grandiflora, com cerca de 249 mg por cento equivalente a ácido gálico. A avaliação dos efeitos tóxicos sobre a Artemia salina mostrou que os extratos das 3 espécies utilizadas apresentaram diferenças consideráveis. Então, a Vernonia grandiflora mostrou mortalidade de 100% a partir da concentração de 4.500 microgramas por ml. Já a Conisa bonariensis apresentou mortalidade de 80% e a Boehmeria nívea 23%, ambas na concentração de 5.000 microgramas por ml. E esses resultados, então, eles sugerem que os extratos não apresentam toxicidade segundo a escala de Clarkson, que diz que DL50 maior ou igual a 1 micrograma por ml são considerados não tóxicos. Com isso, então,
Os resultados obtidos nesse estudo sugerem que as punks também são boas fontes de compostos fenólicos e antioxidantes, podendo contribuir para a nutrição e saúde humana. Também colaboram para o conhecimento dessas plantas pouco disseminadas, uma vez que há poucos relatos acerca de metabólitos secundários e atividades relatadas na literatura até o presente momento. Essas foram as referências que eu utilizei e muito obrigada a atenção de todos. Dando início à apresentação do 10º CIGAB na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o nome do trabalho é Biologia Floral e Sistema Generalista de Polinização em 2 espécies de Maranta, L. marantácea, no Parque do Mendanha, Rio de Janeiro. Os autores são esses, tá? E o e-mail para contato é esse. Nesse slide aqui, a gente pode observar o hábito de Maranta cristata, a flor de Maranta cristata, o hábito de Maranta leuconeira e a flor de Maranta leuconeira. As 2 espécies são ervas rizomatosas com cerca de 40 centímetros de altura com folhas variegadas, então as folhas têm essas marcações. E as 2 são nativas da Mata Atlântica e podem ser utilizadas em jardim. O trabalho foi desenvolvido no Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha, no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem um detalhe da localização do parque e um detalhe da localização do parque no mapa do Google, tá? Mostrando a piscina, o deck e a sede. Uma fotografia da sede, essa sede pertencia antigamente à antiga fábrica de tecidos Bangu. E aqui um detalhe da serra, à vista da Avenida Brasil. Bom, as flores de Maranta cristata e Maranta leuconeira se encontram em inflorescências. No caso de Maranta cristata, pode apresentar até 3 brácteas, de 3 a 5 brácteas. Aqui tem 1, 2, 3, 4 nessa espécie. Pode apresentar, de um modo geral também, 3 flores em antese, 2 a 3 flores em antese. E Maranta leuconeira apresenta uma média de 2 brácteas, mas tem indivíduos que podem ser observados 3 brácteas. E 1 a 2 flores em antese por dia. De um modo geral, a longevidade das flores é de até 15 dias. As flores são brancas. Essa porção mais desenvolvida são os estaminódios externos. Aqui a gente tem os estaminódios internos. Aqui a gente localiza as pétalas, que são brancas e trímeras, e o cálice, que fica na porção mais inferior, que é esverdeado. Bom, uma outra particularidade das flores de Maranta cristata e Maranta leuconeira é que, além dos estaminódios externos, a gente tem os estaminódios internos. E esses estaminódios internos têm o nome de estaminódio caloso e o estaminódio cuculado. De um modo geral, o estilete ele fica preso na região do estaminódio cuculado. Perto deste estaminódio cuculado, a gente também pode observar uma região de gatilho e uma antera com uma única teca fértil. Tá? Então, o androceu é formado por uma antera com uma única teca fértil. E o polinizador, ao encostar nesse gatilho ou no estaminódio cuculado, ele libera o estilete que fica aqui dentro e, de um modo geral, antes desse estilete ser liberado, os grãos de pólen dessa teca fértil são depositados numa depressão que fica em cima do estilete. E conforme o animal libera esse estilete, os grãos de pólen são depositados no corpo do animal. Esse estilete, ao ser liberado, ele vai em direção ao estaminódio caloso. Então, ele se curva em direção ao estaminódio caloso. Aqui no detalhe, a gente pode ver o estilete liberado com os grãos de pólen depositados na região, na depressão estilar. De um modo geral, as plantas são visitadas por 11 a 15 espécies de visitantes florais, entre abelhas, diferentes espécies de abelhas, diferentes espécies de besouros, de formigas, de moscas, de mosquitos e de borboletas. As 2 espécies estudadas também podem apresentar reprodução sexuada e assexuada. É possível encontrar plântulas no ambiente natural e frutos. Os frutos são do tipo cápsula com uma única semente com um arilo branco. Aqui a gente observa a semente de Maranta leuconeira e aqui de Maranta cristata. De um modo geral, os frutos eles são liberados, conforme a raque da inflorescência vai se dobrando. Esses frutos são depositados no solo e essa cápsula se rompe, se abre, liberando as sementes. Muito obrigada a todos. Aqui estão os nossos agradecimentos. Um grande abraço. Mosca polinizando as flores de Maranta cristata.
Você já se perguntou como as mudanças climáticas que enfrentamos atualmente irão influenciar na cobertura vegetal urbana do Brasil? Meu nome é Júlia Guedes da Cruz, faço graduação em Ciências Biológicas na UFJF e, através do trabalho que desenvolvi sob orientação do professor doutor Fabrício Alvim e com colaboração do professor doutor Marcelo Bueno e do mestre Helder Nunes, submetido nesse evento sob forma de resumo e intitulado Avaliação dos efeitos das mudanças climáticas em florestas urbanas brasileiras utilizando Machine Learning, venho contar sobre esse tema. Vivemos uma verdadeira crise climática, acentuada pelo modelo antrópico desenvolvimentista e exploratório, típico do antropocentrismo. As mudanças climáticas interferem em todo o equilíbrio ambiental, forçando uma rápida readequação dos organismos às alterações das variáveis bioclimáticas, como a temperatura média anual e a precipitação. No ambiente urbano, os efeitos das mudanças climáticas são ainda mais visíveis e se expressa através da diminuição da cobertura vegetal, fato que se deve ao próprio desmatamento e às alterações climáticas propiciadas pelo avanço não sustentável da atividade humana, e é aí que as florestas urbanas entram. As florestas urbanas provêm serviços ecossistêmicos de extrema importância para as cidades. São responsáveis pelo sequestro de carbono, que tem muita relevância em um ambiente mais poluído, são morada para diversos organismos, sendo grandes centros de diversidade taxonômica, e facilitam a infiltração da água da precipitação no solo, dificultando o escoamento superficial, processos erosivos e o assoreamento de corpos d'água próximos. Dessa forma, conservar esses ecossistemas é essencial para a manutenção da qualidade do ar, da biodiversidade e da saúde do solo e da água. Infelizmente, devido à urbanização, essas florestas ficam cada vez mais vulneráveis às mudanças climáticas. Pensando nisso, meu projeto de iniciação científica teve como objetivo mapear as florestas urbanas de municípios com mais de 100 mil habitantes, onde a urbanização é mais expressiva, e realizar previsões de como estará a adequabilidade ambiental desses ambientes, ou seja, se eles ainda serão adequados para o estabelecimento das florestas. As previsões foram realizadas para o ano de 2050 e 2070, em 2 diferentes cenários, um em que as emissões de gases de estufa são intermediárias e um em que as emissões são altas. Para isso, usamos os caminhos representativos de concentração, os RCPs, que são projeções das concentrações de gases do efeito estufa. Utilizamos o RCP 4.5 para as emissões intermediárias e o 8.5 para as altas emissões. A coleta de dados foi realizada através do Google Earth de forma remota. Utilizamos o ArcGIS na visualização de dados e análise de resultados. As 19 variáveis bioclimáticas foram coletadas por meio do WorldClim 1.4. As análises de modelagem climática foram realizadas através do pacote STM do software R, utilizando o algoritmo de Machine Learning de entropia máxima, o Maxent. A contribuição de cada variável bioclimática para a adequabilidade das florestas urbanas foi feita também no software R. Quanto aos resultados, foi constatada que a variável bioclimática de maior relevância para a adequabilidade ambiental das florestas urbanas foi a precipitação anual. Esse resultado é compatível com a atual crise hídrica que assola o país. Esse é o atual cenário da adequabilidade ambiental de florestas urbanas brasileiras. O que está em vermelho é a alta adequabilidade ambiental e o que está azul é a baixa adequabilidade ambiental. Os resultados gerados apontam para a redução da adequabilidade ambiental das florestas urbanas nas regiões costeiras, com ênfase no Nordeste, São Paulo e Sul do país, áreas de maior urbanização. Não foram observadas grandes diferenças entre as previsões dos cenários analisados, tanto em relação aos anos quanto em relação às emissões, indicando que os efeitos destrutivos das mudanças climáticas na cobertura vegetal urbana já podem ser observados mesmo em um cenário relativamente otimista de emissões, o que é alarmante e indica que são necessárias estratégias radicais de preservação desses ecossistemas. No entanto, observou-se o aumento da adequabilidade na região central do Brasil. Portanto, estudos posteriores são importantes para levantar motivos para esse resultado. A perda da adequabilidade ambiental aponta para a perda da cobertura vegetal dos ambientes urbanos futuramente e para fenômenos de monodominância e ilha de calor, resultados da diminuição dos serviços ecossistêmicos florestais. Esse cenário catastrófico, aliado ao fato de que poucos trabalhos acadêmicos atualmente são ligados às florestas urbanas, destaca a importância de estudos como esse para a preservação dessas florestas. Gostaria de agradecer ao CNPq, órgão de fomento da pesquisa, ao UFJF, ao Laboratório de Ecologia Vegetal da UFJF e ao evento CIGAB pela oportunidade de apresentar o trabalho. Também agradeço ao meu orientador, o Dr. Fabrício Alvim, e aos colaboradores Dr. Marcelo Bueno e mestre Helder Nunes por todo o apoio e mentoria. Bom dia, eu me chamo Márcio e vou apresentar o trabalho com o título O potencial das cianobactérias bentônicas marinhas como ferramentas bioindicadoras de perturbações antrópicas por metais pesados.
Esse trabalho foi realizado por mim, junto com as minhas professoras Ellen e Tayara. Diferentes organismos têm sido utilizados como bioindicadores em monitoramento da poluição por metais em áreas costeiras, como peixes, crustáceos e, mais frequentemente, os organismos bentônicos, os quais utilizam metais traços como cobre, zinco, ferro em seus processos orgânicos. Entretanto, outros metais como chumbo, mercúrio, cádmio podem ser nocivos, pois podem substituir os metais traços essenciais e interferir nesses processos biológicos. Esses metais formam elementos de poluição inorgânicas que deve ser monitorado a fim de preservar a qualidade dos hábitats. As cianobactérias, elas são comumente utilizadas como bioindicadores em ambientes doce-aquícolas, mas nos ambientes marinhos esse uso ainda é incipiente. O objetivo deste trabalho é analisar a composição química da biomassa de cianobactérias marinhas bentônicas através da microscopia eletrônica de varredura, acoplada a um detector de energia dispersiva de raio-x em amostras coletadas em 2 ambientes marinhos com diferentes distúrbios antropogênicos. As áreas de estudo estão localizadas no litoral da Bahia, na Praia de Tubarão, Salvador, um ambiente altamente antropizado, e na Praia do Sítio do Conde, litoral norte da Bahia, em um ambiente com baixa antropização. Os resultados encontrados das análises para a amostra da Praia de Tubarão apresentaram as seguintes concentrações de metais pesados, como mercúrio 1,49, chumbo 0,86, molibdênio 0,64, níquel 0,37, cromo 0,35. Além desses elementos, outros metais também foram identificados. Já nas amostras da Praia de Sítio do Conde, não foram detectados metais pesados, apenas enxofre, silício, sódio, alumínio, cálcio e potássio. Os resultados da Praia de Tubarão apontaram indícios de contaminação, provavelmente oriunda de descarga de efluentes industriais e domésticos, extração de petróleo e de gás e atividades portuárias desenvolvidas na região da Baía de Todos os Santos. A descarga de metais pesados em corpos aquáticos podem promover alterações significativas nos comportamentos físicos e químicos, afetando a estrutura e a composição da comunidade de cianobactérias bentônicas. Os metais diferenciam-se dos compostos orgânicos tóxicos por serem absolutamente não degradáveis, de maneira que podem se acumular nos organismos aquáticos, mesmo em níveis baixos de concentração máxima aceita pela legislação, havendo assim grande risco de contaminação ao longo da cadeia trófica pela contaminação das cianobactérias filamentosas bentônicas para a Praia de Tubarão. Agradeço a todos, muito obrigado, e aqui segue meu e-mail para qualquer dúvida. Utilização de Eichhornia crassipes para fitorremediação de óleo vegetal. Autoras Esther de Moura Rios e Akemi Teramoto de Camargo, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em Ponta Grossa, Paraná. Introdução. Eichhornia crassipes, conhecida como água-pé, é uma planta aquática nativa da América do Sul. Pode atuar como biorremediadora de poluentes, como metais pesados, derivados plásticos, óleos e graxas. Porém, é considerada invasora de lagos e represas devido ao seu rápido crescimento. Objetivos: avaliar o crescimento de Eichhornia crassipes em suspensão óleo-água, avaliar o pH e a turbidez das suspensões. Material e métodos. As plantas foram coletadas na represa de Alagados, em Ponta Grossa, Paraná, e identificadas no herbário da UEPG. Tratamentos 0, 20, 40 e 100 ml por litro de óleo de soja comercial em água, em recipientes de polietileno contendo um total de 5 litros de suspensão. O experimento foi conduzido em casa de vegetação com reposição da água evaporada. Delineamento inteiramente casualizado em triplicado.
Avaliações semanais do peso em gramas da biomassa vegetal, do pH e da turbidez da suspensão até os 42 dias de cultivo. Foram realizadas também análises de regressão para avaliar as relações entre tempo, pH, turbidez, tendo a biomassa vegetal em gramas como variável resposta. Resultados e discussão. Os diagramas de dispersão para tempo e biomassa vegetal indicam correlação positiva forte para a testemunha. Na presença de óleo, no entanto, os diagramas de dispersão indicam decréscimo da biomassa ao final do experimento. As suspensões com óleo anteciparam a senescência do aguapé, enquanto a testemunha apresentava aumento semanal de 5,5% da biomassa, ocorriam perdas a partir dos 21 dias para tratamento 100 e 35 dias para T20 e T40. As equações lineares indicam correlação linear positiva entre turbidez e tempo para os tratamentos, provavelmente devido à decomposição do material orgânico em suspensão. O pH das suspensões durante o experimento ficou dentro do limite de tolerância para a ecórnea, que vai de 5,5 até 7. O decréscimo do pH inicial em T40 e T100 indicam maior decomposição de material orgânico. Conclusão, a presença do óleo antecipa a senescência de Eichhornia crassipes e o decréscimo do pH na suspensão de cultivo. Assim, o limite de tempo máximo para o emprego de Eichhornia crassipes como biorremediadora de óleo pode variar de 20 até 30 dias, dependendo da concentração de óleo no efluente. As referências encontram-se no último slide. Muito obrigada pela atenção. Maria Beatriz Pereira da Silva e hoje vou apresentar o meu trabalho intitulado Estudo de polinização de Passiflora actina no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e eu desenvolvi esse trabalho juntamente com a minha orientadora, a professora Micaele Alvim Milhas de Azevedo. A polinização é o processo de reprodução das plantas e ela pode ocorrer por fatores bióticos, como animais, e abióticos, como a água e o vento. No gênero Passiflora, as flores podem ter anteses diurnas e serem polinizadas por abelhas, beija-flores, e anteses noturnas sendo polinizadas por morcegos, por exemplo. A família abrange sistemas de reprodução compatíveis e autoincompatíveis, ou seja, as flores podem ou não polinizar elas mesmas. Os estudos da biologia floral das espécies são de extrema importância, pois eles têm reflexo direto na reprodução das plantas e estão ligados à geração de frutos, e também de conhecimentos da biodiversidade. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os tipos de polinização possíveis para a Passiflora actina no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e investigar as estratégias reprodutivas da espécie, aumentando o conhecimento dos mecanismos de reprodução. Assim, na metodologia do nosso trabalho, nós realizamos a princípio um levantamento bibliográfico e logo em seguida foram feitas expedições até o parque para a realização de observações. Essas observações elas totalizaram 15 horas e elas tinham o objetivo de coletar informações a respeito dos visitantes florais, do pico de polinização, do horário de abertura e fechamento das flores e também a realização de um experimento em sistemas de reprodução. Dentro desse experimento, nós realizamos 3 tipos de sistema de reprodução, sendo eles autopolinização espontânea, autopolinização manual e polinização cruzada. Para cada sistema, nós realizamos 3 amostragens. Já nos resultados que nós encontramos no nosso trabalho, nós observamos que entre os visitantes florais da espécie estão abelhas, formigas, beija-flores e besouros, mas principalmente 2 espécies de abelhas, sendo ela a Apis mellifera, que é uma espécie exótica, e a Trigona spinipes. O horário de abertura das flores se deu às 5 horas e o de fechamento às 18. Nesse primeiro gráfico, nós podemos ver uma média de visitantes por hora às flores. E notamos que o pico de visitação, ou seja, o pico de maior polinização, se deu entre 11 e 12 horas.
Nesse segundo gráfico, nós temos uma média de visitação por espécie, vendo que a espécie que mais visitou as flores foi a Trigona spinips, seguida por Apis mellifera. Já nos resultados do experimento, na polinização cruzada, apenas um fruto se desenvolveu, tendo ele 108 sementes. Na autopolinização espontânea e autopolinização manual, nenhum fruto se desenvolveu. Com esse experimento reprodutivo, nós realizamos cálculos de taxa de frutificação. E a taxa de frutificação geral foi de 17%, a taxa de frutificação para a polinização cruzada foi de 50%, e a taxa de frutificação para os demais tratamentos, sendo ele autopolinização espontânea e autopolinização manual, foi de 0%, já que nenhum fruto se desenvolveu. Temos como conclusão desse trabalho que o principal polinizador da espécie é a abelha Trigona spinips, e que também a Passiflora actinia assegura a sobrevivência de diversas outras espécies, já que ela detém durante todo o dia várias outras espécies de animais em seu caule, folhas, flores e botões. Notamos também que o período de floração da espécie é de agosto até novembro e o de frutificação de dezembro até fevereiro. Também é possível dizer, até então, que Passiflora actinia é autoincompatível. Essas são algumas bibliografias que eu utilizei para construir esse trabalho, e obrigada. Bom dia, meu nome é Marcela Vassar e hoje eu vou apresentar o trabalho feito pelo grupo intitulado Alcance e Evolução do Website Determinação Verde, uma ferramenta para a educação ambiental. O website Determinação Verde foi criado em 2018 com o objetivo de difundir o conhecimento sobre biodiversidade, estimular a conservação dos recursos naturais e contribuir para a adequada qualidade de vida da população, sendo uma ferramenta para a educação ambiental, especialmente na microrregião de Três Rios. O website está inserido na plataforma do Instituto Três Rios e conta com posts em diferentes eixos temáticos, buscando tratar de diferentes temas para a conservação ambiental. Nós divulgamos também eventos, editais, projetos e trabalhos científicos. Inicialmente, a área englobada nos projetos do website era a microrregião de Três Rios, onde se observava uma escassez de projetos semelhantes, tendo esse viés educativo, visando auxiliar na solução de problemas ambientais. A microrregião de Três Rios é essa área situada no estado do Rio de Janeiro, em verde. A equipe da Determinação Verde também atua nas redes sociais, divulgando os conteúdos do portal, sendo elas o Instagram e o LinkedIn. Objetivo: o trabalho buscou avaliar a evolução do número de usuários, de acessos, bem como o alcance geográfico, para avaliar a sua eficácia enquanto uma ferramenta. Material e métodos. A coleta de dados foi realizada utilizando o sistema do Google Analytics, obtendo-se as seguintes informações em diferentes datas: número de usuários do website, número de visualizações de página, localização dos acessos em países e cidades e número de sessões. Resultados de discussão. No período de junho de 2018 a junho de 2019, obtivemos 300 usuários, 6.113 visualizações de páginas, 669 sessões. No período de junho de 2018 a junho de 2020, obtivemos 1.844 usuários, 14.267 visualizações de páginas e 2.754 sessões. No período de junho de 2018 a junho de 2021, obtivemos 22.495 usuários, 91.006 visualizações de páginas e 27.365 sessões. Também foram observados acessos em outros 52 países, tendo destaque para os Estados Unidos, Portugal, Moçambique, Angola, Argentina e Canadá. Conclusão: constatou-se um elevado aumento no número de usuários, visualizações de páginas e de sessões desde que o site foi criado, tendo usuários, além das pessoas da microrregião de Três Rios, outros países e estados. Durante o período de isolamento social devido à pandemia da Covid-19, com o uso intensificado da internet, pode estar ligado com o expressivo aumento do número de usuários do website nos anos de 2020 e 2021. Além disso, a utilização das redes sociais para divulgar o website também pode ter contribuído para esses resultados. Podemos concluir que o website apresenta um elevado alcance e é eficaz na divulgação de informações sobre o meio ambiente,
e como ferramenta para a educação ambiental, devido ao número relevante de acessos e de usuários de diferentes estados brasileiros e até mesmo outros países. Essas foram as referências bibliográficas que utilizamos para fazer o trabalho. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Obrigada. Bom dia, meu nome é Marcela Vassar e eu vou apresentar o trabalho feito pelo grupo intitulado A Educação Ambiental como Ferramenta para a Redução da Cegueira Botânica e Promoção da Conservação das Espécies Vegetais. O reino vegetal representa um dos maiores grupos de seres vivos da Terra em relação à riqueza de espécies e possui a maior biomassa total. Ofertam os mais diversos serviços ecossistêmicos, como serviços de provisão, abastecimento de alimentos e matéria-prima, serviços de regulação, como a qualidade da água e regulação do clima, serviços culturais, como valor científico, religioso e de inspiração, e serviços de suporte, produção primária e produção de oxigênio. Contudo, muitas espécies não são notadas e valorizadas pela maior parte da população. Segundo Van der Sea e Schussler, a cegueira botânica inclui a incapacidade de reconhecer a importância das plantas na biosfera e no cotidiano, a dificuldade em perceber os aspectos estéticos e biológicos exclusivos das plantas e a ideia de que as plantas sejam seres inferiores aos animais, portanto não merecedores de atenção equivalente. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a educação ambiental como meio para reduzir a cegueira botânica e fomentar a conservação de espécies vegetais. O estudo foi elaborado a partir da pesquisa bibliográfica acerca do tema, com base nos portais de periódicos da CAPES, Google Acadêmico, Cielo e Scopus, buscando informações acerca da utilidade da educação ambiental para a conscientização da diversidade vegetal e da sua importância, com consequente sensibilização, de modo a reduzir a cegueira botânica e fomentar a conservação das espécies. Observa-se na literatura a indicação dos problemas decorrentes da cegueira botânica, como a dificuldade de perceber a importância das espécies vegetais, tanto do ponto de vista ecológico quanto econômico, e as especificidades e beleza, levando à falta de empatia e desvalorização dessas espécies. Por outro lado, a educação ambiental pode modificar essa percepção equivocada que está relacionada à falta de conhecimento sobre as plantas. A inclusão de temas associados às plantas no cotidiano escolar, incluindo informações sobre a sua importância, diversidade e interações ecológicas, principalmente se forem abordadas de forma atrativa e contextualizada, pode proporcionar aos estudantes as informações necessárias para a conscientização do valor dessas espécies, consequentemente reduzindo a cegueira botânica. E, de modo similar, uma prática pode ser utilizada para a população em geral, pelos meios de comunicação. E com a conscientização sobre o valor dessas plantas, pode surgir a sensibilização para a sua conservação. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, a Amazônia Legal perdeu 10.436 km² entre agosto de 2020 e junho de 2021. Atualmente, o Brasil apresenta uma precarização das políticas de proteção ambiental, incluindo as de proteção da natureza, o que traduz a um incentivo à degradação ambiental, incluindo as práticas de desmatamento e queimadas, pondo em risco as espécies vegetais. E esse cenário contribui para ampliar a desvalorização das plantas e minimizar a sua importância, sendo necessário o desenvolvimento da educação ambiental, preferencialmente incluindo o público-alvo as crianças, para garantir a conscientização das futuras gerações. Pode-se concluir que os estudos acerca do tema são relevantes, pois promovem informações que irão possibilitar a criação de atividades educativas e até mesmo políticas públicas que contribuam para a redução da cegueira botânica e promoção da conservação das espécies vegetais. E é possível afirmar que a educação ambiental é essencial para a redução da cegueira botânica. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Obrigada. Me chamo Bruno César dos Santos e vou apresentar o trabalho intitulado Meu Castelo ou Castelinho, um estudo sobre a toponímia associada à geodiversidade da trilha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Como introdução, tendo em vista a variação das rochas do relevo dos solos dos dias observados no percurso das trilhas, e
que é a geodiversidade, a apropriação pelas pessoas de diferentes formas, seja para recreação, coleta de água, estabelecimento de caminhos de rio, seja no presente ou no passado, possui nomes principalmente nos fundos e nos rios. E esses nomes geográficos abordados de diferentes formas, seja na cartografia da área ou na apropriação virtual realizada pela população local, levam ao debate sobre a toponímia e geodiversidade nas trilhas. Como justificativa, nós temos a importância da trilha do Castelo ou Castelinho, que é uma das mais visitadas no município de Petrópolis, a necessidade de conhecer e sistematizar a origem e as características desses topônimos, a discussão sobre a representação cartográfica dos topônimos em diferentes fases, e uma lacuna que existe sobre trabalhos que versam sobre a toponímia de acidentes geográficos na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Como objetivo, apresentar a discussão sobre interpretação ambiental a partir da geodiversidade na trilha conhecida como Meu Castelo ou Castelinho, assim como os topônimos e suas representações, seja em documentos cartográficos oficiais, nas bases cartográficas abertas ou na percepção daqueles que frequentam o espaço. A área de estudo em questão é a trilha que fica situada na localidade conhecida como Morém, seja nos limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E apesar de pertencer ao parque, a entrada para a trilha não contém controle de acesso, sendo aberta a qualquer visitante. É considerado de fácil acesso à população, com alto índice de visitação, está no Distrito Central com transporte público, que passa bem próximo ao início da trilha, além de ser considerado uma trilha de intensidade leve. Aqui, então, o mapa de localização da trilha em questão. Como material e métodos, foi feita a aplicação de um questionário online, de uma ferramenta Google Forms, que ficou disponível do dia 7 de abril até o dia 8 de maio. Também foi feita a identificação do Cume Meu Castelo na carta topográfica do IBGE para 50 mil por Petrópolis, assim como a base do OpenStreetMap, para a verificação do topônimo em relação ao todo. E também foi feita a elaboração de mapa de padrões de relevo com base nas informações disponibilizadas no Repositório Institucional de Geociências do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, além da classificação dos topônimos identificados no trabalho. Como resultado, os dados a partir do questionário, uma das questões abordou a residência dos participantes, né? Sendo a maioria, então, deles residentes em Petrópolis. Outra questão, se já haviam visitado o Castelinho, a trilha, e 80% dos participantes responderam que sim. A questão sobre o nome pelo qual eles conheciam o local também foi feita com opções, sendo elas Castelinho, Meu Castelo, Pedra da Boa Vista e outros. A opção Castelinho foi o que obteve a maior porcentagem. E uma das questões foi pedido para que os participantes perguntassem ao membro mais velho da família como essa pessoa conhecia o Cume. E as respostas obtidas foram Castelinho, Meu Castelo, Pedra da Boa Vista, Castelo do Morém e Morém. A partir da caracterização geomorfológica, o percurso da trilha está inserido no padrão de relevo das escarpas de bordas dos planaltos, na região hidrográfica da Baía de Guanabara e bem próximo do divisor com a região hidrográfica do Piauí. Esse padrão de relevo apresenta, de acordo com o Shinzato e outros, aspecto montanhoso extremamente acidentado e transicional entre distintas unidades geomorfológicas, com amplitude acima de 300 metros e declividade de 45 graus, conforme o mapa apresenta. Os topônimos foram organizados a partir do quadro apresentado, topônimo, fonte, nome genérico, nome específico, origem cultural, tipo e a sua motivação, a partir dos estudos de DIC, 1990. Então, nós tivemos como principais motivações o ecotopônimo, que são topônimos relacionados a habitações em geral, o animotopônimo, são topônimos relativos ao comportamento psíquico, estado de ânimo, e antropotopônimo, que é um topônimo relativo aos nomes próprios individuais. Os topônimos Morém e Castelo do Morém apresentam relação direta com o bairro, e também é conhecido por esse nome. É importante salientar que os nomes apresentados dos topônimos, apenas o Meu Castelo tem representação base cartográfica, no caso, a partir do OpenStreetMap. Chama a atenção que uma das trilhas mais importantes visitadas do município não possui a representação da base cartográfica do IBGE, levantando questionamento sobre quais são os critérios considerados para a inserção dos mesmos nas bases oficiais, conforme apresenta a imagem. Conclusão. O debate sobre a riqueza contida nas diferentes interpretações do mesmo local pensar a valorização dessas histórias a partir das interpretações oficiais. Escassez de fontes confiáveis e registradas sobre o origem desses topônimos, o registro através do discurso como muito importante, a necessidade de sistematização das informações em documentos que apontam para diferentes origens e futuros estudos. E, para finalizar, a intenção aqui não é apontar qual o topônimo certo, mas sim a organização dessas informações e sua importância. Aqui as referências utilizadas. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Maria Paula Machado Silva e eu vou estar apresentando o trabalho intitulado como
investigação sobre o conhecimento a respeito dos anfíbios anuros na população do município de Salinas, Minas Gerais. Os anuros, eles são animais pertencentes ao grupo dos anfíbios e estão classificados na ordem Anura. São animais muito importantes para o ecossistema e também para diversas indústrias, no entanto, são vistos com desprezo por muitos seres humanos, devido a lendas e mitos disseminados sobre esses animais. Nesse sentido, é importante que se compreenda o conhecimento que as pessoas possuem sobre os anuros, a fim de estimular a criação de programas de conservação voltados a esses animais. Nesse sentido, tivemos o objetivo com este trabalho de analisar o conhecimento que a população de Salinas, localizada no estado de Minas Gerais, tem sobre os anfíbios anuros. Para a obtenção dos dados, foi realizado um questionário na plataforma Formulários Google, que continha perguntas sobre o perfil do participante, o seu conhecimento acerca das características dos anfíbios anuros, a sua percepção e também conhecimento sobre os mitos. Tivemos 166 participantes e 92,2% têm conhecimento sobre as duas fases de vida dos anuros. Quanto à observação dos participantes sobre os anuros, 86,7% disseram que notam esses animais durante a noite, 36,1% ao fim do dia, 3,6% durante o dia e 1,8% disseram que não observam os anuros. Essas observações fazem referência aos hábitos desses animais, em que a maioria das suas espécies tem hábitos crepusculares ou noturnos. 98,2% disseram que notam os anuros em época de maior quantidade de chuva, o que tem relação a serem épocas mais propícias à reprodução desses animais, facilitando observá-los com maior frequência. 36,7% disseram que sabem da finalidade do canto emitido pelos machos, dizendo que é para disputa de territórios entre os machos e também para os machos atraírem as fêmeas para o acasalamento. Outra observação importante dos participantes foi que notam que os anuros estão presentes no ambiente urbano. Essa informação tem a ver com os hábitos sinantrópicos adquiridos pelos anuros, e isso é preocupante, pois aumenta a proximidade do ser humano com esses animais, e aí maiores situações de repúdio e também de extermínio desses animais são observadas. Quanto às reações que os participantes têm ao ver o anuro, 44,6% disseram que sentem algum tipo de repúdio, como nojo, se assustar ou apresentar mal-estar. Em relação às lendas, tiveram maior prevalência quando cantam é sinal que vai chover e a urina causa cegueira ou cobreiro. Apesar de todas essas lendas serem verídicas, 35,2% disseram que consideram elas como verdadeiras. Com relação à importância dos anfíbios anuros, a maioria dos participantes disseram que contribuem para o controle de pragas ou insetos transmissores de doenças. Como conclusão, percebe-se que muitos dos participantes têm uma percepção negativa em relação aos anuros e também tem-se uma falta de conhecimento sobre as diversas contribuições ecológicas e econômicas que esses animais possuem. Assim, faz-se necessário uma maior divulgação de informações sobre o grupo, a população que foi estudada, visando desmistificar mitos e lendas e também divulgar informações sobre as suas contribuições ecológicas e econômicas. E era esse nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Meu nome é Yasmin Rodrigues e eu venho apresentar o trabalho em grupo intitulado Povos Indígenas e a Conservação da Biodiversidade, o papel das terras e da cultura indígena. Introdução. No Brasil, os povos indígenas apresentam uma cultura rica e diversificada, fortemente vinculada à natureza. Além disso, as terras indígenas são ferramentas para a conservação in situ da biodiversidade, junto das áreas de preservação permanente, unidades de conservação da natureza, dentre outros tipos de áreas protegidas. De acordo com o censo 2010, cerca de 274 línguas indígenas são faladas no Brasil, além de 305 etnias.
O censo 2010 também aponta que 896 mil pessoas se declararam indígenas, 572 mil viviam na área rural e 517 mil moravam em terras indígenas, e apenas 36,2% dos indígenas habitavam áreas urbanas, o que demonstra o vínculo dos povos indígenas com a natureza. Segundo a releitura da Carta do Folclore Brasileiro, folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade baseado nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social, e constituem-se de fatores de identificação da manifestação folclórica, a aceitação coletiva, a tradicionalidade, dinamicidade e funcionalidade. Tendo em vista a elevada biodiversidade presente nas terras indígenas e a rica cultura dos povos indígenas brasileiros, muitas vezes associadas com componentes da natureza, é muito importante o estudo das terras indígenas e da sua cultura na proteção da biodiversidade, principalmente sabendo que a cultura indígena influenciou fortemente a cultura brasileira como um todo. Objetivos. O presente trabalho teve como objetivo discutir a importância dos povos indígenas para a proteção da biodiversidade, tendo em vista as terras indígenas e a influência da sua cultura. Material e métodos. As informações sobre o tema foram obtidas através de trabalhos publicados presentes nos portais Google Acadêmico e periódicos CAPES, além de informações coletadas no portal da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e em websites confiáveis relacionados à cultura indígena. Resultados e discussão. Em relação à cultura, observa-se lendas como a do Curupira, do Boitatá e do Caipora, que são personagens folclóricos que atuam como guardiões da floresta. Além disso, existem outras lendas que estão fortemente associadas à biodiversidade, como a lenda da Iara, do Boto Cor-de-Rosa, a lenda da Mandioca, do Guaraná, da Vitória Régia e do Pequi. Então, é muito importante que essas lendas sejam apresentadas às crianças e jovens, servindo como ferramenta para a educação ambiental, tendo em vista que elas podem permitir a valoração da biodiversidade. E, além disso, possibilita o desenvolvimento de empatia pelas espécies nativas, pois elas são apresentadas de forma lúdica e, muitas vezes, de forma positiva nessas lendas. Quanto às terras indígenas, elas representam menos de 5% da população mundial, e os povos indígenas protegem 80% da biodiversidade global. E o mapa ao lado apresenta as terras indígenas brasileiras, e a maior área está localizada na região norte do país. Resultados e discussão. Devido às ameaças que as terras e a cultura indígena sofrem atualmente, é de grande importância o resgate cultural e a disseminação das lendas indígenas. E isso pode ocorrer, em parte, através da utilização de livros paradidáticos e atividades educativas que trazem histórias e saberes tradicionais, promovendo a educação ambiental, a aproximação cultural e a proteção do meio ambiente. Conclusão. É necessária, então, a criação de políticas públicas para a introdução desses saberes nas escolas brasileiras, com o intuito de contribuir para a conservação da biodiversidade e o fortalecimento da cultura indígena. Aqui nós temos as referências utilizadas no trabalho. Obrigada. Olá, pessoal. Me chamo Nara Caroline Ferreira Dias e estou aqui para apresentar este trabalho com o tema Sacolas Plásticas e Meio Ambiente, Informações Sustentáveis para Mudanças de Hábitos, dos autores Nara Caroline Ferreira Dias, essa que vos fala, e Carlos Alberto da Silva Júnior. Bom, existe um consumo excessivo de sacolas plásticas em todo o mundo, e o descarte incorreto delas causam danos irreparáveis ao meio ambiente. O objetivo dessa pesquisa busca analisar as informações sustentáveis contidas nas sacolas plásticas. Essa pesquisa foi desenvolvida nos mercados das cidades de Sousa e João Pessoa, na Paraíba, levando em consideração que João Pessoa é a capital e o município mais populoso da Paraíba, e Sousa, o município mais populoso do sertão paraibano. Foram estudadas as sacolas de 25 mercados,
sendo 9 da cidade de Souza e 16 da cidade de João Pessoa, no mês de setembro de 2021. Nessa pesquisa, pôde-se verificar que dos 25 mercados pesquisados, apenas 5 continham informações sobre sustentabilidade, sendo 3 de Souza e 2 de João Pessoa. Dos 20 mercados que continham alguma informação, 3 da cidade de João Pessoa tinham essas informações com tamanhos maiores que 3 centímetros. E em Souza, essas informações eram menores que 1 centímetro. Dentre as informações contidas nas sacolas, podemos destacar essas duas, que estavam com tamanho maior que 3 centímetros e induziam o cliente para hábitos sustentáveis. A primeira frase diz o seguinte: que tal trazer a sua sacola reutilizável? Esta é uma maneira de colaborar com o meio ambiente. Reduza o uso de sacolas plásticas. A segunda diz: recicle, prefira sacolas reutilizáveis. Essas frases, elas incentivam o cliente a aderir às sacolas retornáveis, que são excelentes opções quando se fala de preservação e sustentabilidade. Então, as informações contidas nessas sacolas plásticas, elas são importantes para alertar a população quanto aos impactos ambientais causados por elas, conduzindo os clientes a tomarem atitudes sustentáveis, como as fontes alternativas, para acondicionamento e transferência de seus produtos. Considerações finais. As informações com tamanho reduzido, elas dificultam a leitura do texto e dificulta também na propagação da mudança de atitude, pois é necessário a mudança de hábitos sustentáveis para o planeta. E as informações contidas nas sacolas contribuem para essa mudança. Essa pesquisa é útil na elaboração de políticas de preservação e conscientização do consumo de sacolas plásticas. Gostaria de agradecer ao 10º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade, SIGAB, e ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB, Campos Souza, onde estou concluindo o curso de licenciatura em Química. E também a você, que dedicou um pouco do seu tempo para assistir a esse trabalho. Obrigada. Olá, eu sou Antônia Jaqueline e eu irei apresentar o trabalho Uma proposta de educação ambiental utilizando a dengue como tema gerador em escolas de Manaus. Os autores desse trabalho sou eu, Robson Vieira, Cleison Nascimento, Adriano Teixeira e Cátia Helena. As questões ambientais, elas estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Com isso, surge a necessidade de se trabalhar a educação ambiental nas escolas. Desse modo, a dengue ela se mostra um tema gerador capaz de fomentar discussões interessantes sobre a educação ambiental, sendo essa doença um grande problema de saúde pública do Brasil. Apesar de campanhas dos poderes públicos, muitas pessoas ainda não se conscientizaram que a dengue pode ser tão prejudicial à saúde a ponto de levar as pessoas a óbito. Nesse contexto, o professor possui um papel muito importante dentro das escolas, pois ele é responsável por levar aos seus alunos todas as informações necessárias sobre essa doença. E os alunos, ao terem contato com estas informações, elas podem acabar disseminando esses conhecimentos dentro de suas casas, informando aos seus familiares sobre essa doença, sobre o mosquito Aedes aegypti e como eliminar qualquer focus desse mosquito que causa a dengue. Com isso, o objetivo desse trabalho foi trabalhar junto à comunidade escolar a conscientização dos alunos sobre a importância do descarte correto do lixo
e como essa atitude ajuda a combater a incidência do mosquito causador da dengue. Esse trabalho ele foi realizado em 2 escolas, sendo a Escola Estadual JG de Araújo, localizada na Zona Sul de Manaus, e a Escola Municipal Professor Newton Lins, localizada na Zona Norte de Manaus. Esse trabalho ele foi direcionado ao 3º ano do ensino fundamental das 2 escolas, e ele foi dividido em 2 partes, sendo a primeira uma palestra com o intuito de abordar o conteúdo Todos contra a Dengue na escola, e para isso foram utilizados slides contendo informações sobre o mosquito, a doença e como evitar essa doença, buscando conscientizar os alunos sobre o descarte correto do lixo e como evitar focos do mosquito causador da dengue. A segunda parte foi um jogo intitulado Game Over Mosquito, onde os alunos foram divididos em 2 grupos e em seguida foram apresentadas imagens onde os alunos, onde nessas imagens os alunos poderiam identificar onde poderia conter focos do mosquito Aedes aegypti. E cada resposta valeu 1 ponto e a equipe que obteve mais pontos ganhava o jogo. Essa proposta ela se mostrou bem efetiva, pois com o jogo as crianças elas conseguiram identificar os locais desapropriados onde tinham lixo, identificar o mosquito Aedes aegypti e também conseguiram identificar onde poderiam conter focos causador desse mosquito. E foi uma experiência muito legal, pois foi possível ver que eles conseguiam compreender, conseguiram interagir, faziam muitas perguntas e eles acabaram se divertindo com o jogo, porque quando se jogava a imagem, eles se reuniam com o grupo deles e eles chegavam num acordo sobre qual imagem continha focos do mosquito e eles escolhiam um representante para ir lá falar para a gente a resposta correta. E isso gerou uma interação muito legal, bem interessante mesmo. Em suma, foi possível perceber que as crianças elas entenderam as informações passadas sobre a dengue e elas ainda se divertiram com o jogo, que foi muito interessante, pois elas acabaram obtendo um conhecimento brincando, que é muito satisfatório, pois esse é um conhecimento que elas podem passar para seus familiares, seus coleguinhas, seus amigos, e assim ajudar no combate contra a dengue. Então é isso, obrigada. Bom dia, sou Wagner Luiz e estou aqui para apresentar o trabalho sobre o tema Relação entre as receitas de royalties e a despesa com gestão ambiental nos municípios do estado do Rio de Janeiro, que conta como autores também Jaime Wagner, Elton Rogério, Araceli Cristina, Juliana Molina. Bom, na introdução, nós podemos observar que política ambiental tem a finalidade de recuperar ou mitigar os impactos negativos da ação do homem ao meio ambiente. E essas necessidades ambientais, ela cabe ao Estado assumir o papel central de elaboração de políticas públicas. E essas decisões políticas, elas vão desde aspectos legais a técnicos e administrativos. O referencial teórico, ele traz lá na Constituição Federal de 88, no seu artigo 225, e dizendo que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também traz no seu referencial teórico que o petróleo, sendo um recurso ambiental não renovável, tem uma compensação financeira de royalties, né, onde busca minimizar esses impactos causados pelo empreendimento, pela utilização do petróleo. Ainda no referencial teórico, diz que os impostos que não podem ter as receitas vinculadas, mas também nada impede que a lei vincule os royalties à recuperação do meio ambiente,
e também a implementação de políticas públicas, essas que foram tratadas agora na introdução. A metodologia diz que o presente estudo consiste em verificar se os municípios do estado do Rio de Janeiro, mais beneficiados com as receitas de royalties, foram os que mais gastaram com gestão ambiental. Então, foram utilizados dados dos municípios do estado do Rio de Janeiro no período de 2013 a 2019. A amostra abrange 87 municípios no intervalo temporal de 7 observações anuais. E foram utilizados os dados por meio de estatística descritiva. Foram elaborados indicadores de dependência e indicadores de despesa. Já aqui na análise dos resultados, a tabela abaixo apresenta 87 municípios beneficiários das receitas de royalties de petróleo. Ainda na análise de resultados, nós podemos observar na figura que fala sobre a evolução dos indicadores de receita per capita e de despesa de gestão ambiental per capita, onde a receita está de azul e a despesa de vermelho. Um ponto em comum entre os quatro grupos é que a despesa ela está de forma linear. Já nas considerações finais, o trabalho ele diz que os municípios do grupo 2 foram os que apresentaram maior gasto com despesas ambientais durante o período do estudo. Já os municípios do grupo 3 foram os que menos utilizaram as suas receitas de royalties com gasto em gestão ambiental. Os municípios afetados pela exploração do petróleo arrecadaram, no período de 2013 a 2019, mais de 29 bilhões de receitas de royalties. No entanto, o somatório das despesas com gestão ambiental giraram em torno de 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões, o que representa cerca de 7,5% das receitas de royalties, ou seja, bem pouco. No Brasil, não está previsto a vinculação dessas receitas de royalties com a despesa com gestão ambiental. E aí, para finalizar, foi identificado que os municípios recebem enormes volumes de receita de royalties, mas têm investimentos muito tímidos na gestão ambiental. E assim eu encerro a apresentação. Muito obrigado pela oportunidade. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cumprimento a todos. Meu nome é Suétine Jean. Eu sou mestre em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. O título do meu trabalho é Controle do Transporte Rodoviário em Bruxelas, Bélgica, perante a mitigação de emissões de gases poluentes, interrelações com a gestão ambiental em metrópoles brasileiras. O presente estudo aborda a temática da gestão ambiental no que concerne à mitigação dos efeitos da poluição causada por veículos automotores no contexto do trânsito metropolitano, enfocando a melhoria da saúde humana e da qualidade do ambiente cidadino na concretude da sustentabilidade urbana e territorial. Tem-se, assim, como um corte parcial a cidade de Bruxelas, capital da Bélgica e da União Europeia. Nesse ínter, a Bélgica tem no transporte rodoviário, sobretudo quanto à logística de cargas, um amplo investimento governamental e privado, e por isso, nas 2 últimas décadas, cresceu-se o interesse na dinamização de uma resposta ecológica para o trânsito e tráfego rodoviário, visando uma possível estabilidade de tal sistema por meio da tecnologia ambiental e da informação que corroboram-se com a dinamização de outros modais de transporte. A alta densidade populacional e urbanística da região metropolitana de Bruxelas, apresentando uma espacialidade com 1,8 milhões de habitantes, exemplifica bem a problemática ambiental belga no que concerne à preocupação com a qualidade do ar em grandes cidades europeias. Nos mapas, a Bélgica é um território europeu e Bruxelas um território belga. Assim, o objetivo geral da pesquisa é compreender a lógica vigente das políticas para o controle e mitigação das emissões de gases poluentes
no tráfego rodoviário em Bruxelas, com o intuito de estabelecer interfaces, comparações com a gestão ambiental de grandes e médias cidades brasileiras e quais os fatores que levam a acreditar que o modelo de gestão da política ambiental belga é o cerne para a eficácia no monitoramento dos poluentes oriundos do trânsito em rodovias e autoestradas. Quanto à metodologia, foi dividida em 3 etapas. A primeira seguiu seu referencial teórico, que definiu pontos de quebra de resiliência na malha rodoviária e, assim sendo, em seus sistemas integrativos com outros modais. A segunda, a análise do desempenho das políticas públicas e privadas para a constância do funcionamento e gestão sustentável das rodovias e autoestradas, no modelo das Smart Highways. 3. O contexto histórico-ambiental do transporte rodoviário na Bélgica em face do advento das políticas ecológicas, quando o governo bruxelense, no século XX, foi precursor no monitoramento das emissões de gases poluentes veiculares. Quanto aos resultados, as cidades contemporâneas, em área metropolitana ou não, precisam diminuir rapidamente seu modo de funcionamento, almejando assim as premissas do desenvolvimento sustentável para não figurarem ininterruptamente como agentes emissores de poluentes para todo o meio biótico e abiótico, colocando em risco as metas ambientais da ONU para o ano 2030 no alcance da diminuição do aquecimento global e do efeito estufa. Nas fotos, tráfego em Bruxelas, no bairro europeu. Na foto seguinte, centro urbano de Bruxelas depois do horário de pico no trânsito. Assim, a região de Bruxelas capital, mesmo com o seu franco desenvolvimento administrativo e socioeconômico, ainda guarda resquícios e problemas ambientais provenientes de seu passado industrial e pré-fordista, o que tende a ser sanado em médio e curto prazo face ao alto índice tecnológico educacional que a Bélgica apresenta como país membro e uma das nações fundadoras da União Europeia perante intensas parcerias público-privadas, os chamados grupos de interesse. No caso brasileiro, as regiões metropolitanas de São Paulo e do Recife apresentam um espaço urbano produzido ainda pelos critérios do Fordismo e do neotaylorismo, onde o automóvel está vinculado em primazia à vida cidadina e estabelece grande parte das relações socioespaciais, mesmo com o advento das premissas de uma mobilidade urbana sustentável. Nas metrópoles brasileiras, apesar da legitimidade e consonância das leis ambientais, da atuação das esferas públicas, da consciência ecológica dos setores sociais e econômicos e do amplo acesso ao debate e à educação ambiental, ainda não existem pactuações de grupos de interesse que estabeleçam uma coalizão eficaz em prol do bem comum local e global, principalmente sem reafirmar as mazelas do clientelismo e do neoindividualismo consumista. No mapa, os estudos de casos brasileiros. Região metropolitana de São Paulo, Metrópole Nacional, Região metropolitana do Recife, Metrópole Regional do Nordeste. Nas fotos, centros urbanos de São Paulo e do Recife, respectivamente, durante o horário de pico no trânsito. A lista de referências. Muito obrigado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, meu nome é Isabela Ribeiro e no ano de 2021 nós realizamos o projeto intitulado A Detecção por Sensor Remoto, Geoespacialização e Análise Temporal da Ocorrência do Fogo em Vegetação nas Unidades de Conservação da Natureza no município de Três Rios. No que diz respeito ao Brasil, as queimadas são utilizadas principalmente para a renovação dos pastos em regiões agropecuárias, transformações de florestas tropicais em regiões agrícolas e em áreas de pasto. Entretanto, o fato é comprovadamente prejudicial à qualidade do solo, sem contar com o fator de compactação derivado a essas questões. Os impactos ambientais provocados por essas ações são muito variados. São associados principalmente ao agravamento dos problemas de saúde da população residente e alterações dos fatores químicos, físicos e biológicos no solo. Dentre uma determinada época do ano, geralmente entre junho e setembro, Três Rios apresentou vários focos de calor em unidades de conservação. Com isso, é possível dizer que o município apresenta alta vulnerabilidade no que se respeita às questões de queimadas, e o objetivo do presente trabalho é justamente analisar a ocorrência do fogo dentre os anos de 2015 a 2020. A pesquisa foi elaborada em Três Rios e no município há 6 unidades de conservação: Parque Natural Municipal de Três Rios, APA Vale Morro da Torre, APA Lago do Caça e Pesca, APA Santa Fé, Monumento Natural Municipal do Encontro dos Três Rios e APA Bem Posta.
A coleta dos dados foi através do site INPE para adquirir as imagens Landsat 8 e, além disso, os pontos de focos de queimada foram adquiridos no site BD Queimadas, que também é proveniente do INPE. Para detectar o histórico de queimadas, foi utilizado o cálculo NBR, que é o Índice de Área Queimada Normalizada. A partir disso, obtivemos os tais resultados. Em 2015, os pontos de queimadas no mês de setembro estão todos agrupados na APA Vale Morro da Torre. E as ocorrências apresentavam em 7 no total. São 7 pontos distribuídos na APA Vale Morro da Torre. Em 2016, todas as unidades de conservação situadas no município de Três Rios tiveram ao menos um foco de calor. Em 2017, a única ocorrência foi no mês de agosto, situada na APA Bem Posta. Em 2018, teve um total de 3 ocorrências, 2 focos de queimada no APA Vale Morro da Torre e o terceiro foco de queimada foi localizado bem próximo à mesma. Em 2019, foram verificadas que, através dos focos de queimadas, 14 incidências. Foram identificadas 3 no Morro da Torre, 5 na APA Bem Posta e 6 em áreas edificadas e muito próximos a indústrias. Com isso, ocorrências identificadas não apenas em áreas que deveriam ser monitoradas e fiscalizadas, mas também houveram focos de queimadas adjacentes à população civil. Como eu havia dito, isso apresenta uma maior vulnerabilidade, um grau de periculosidade muito maior para a população residente devido ao agravamento, dos problemas de saúde. Em 2020, foi identificado um foco de queimada na APA Vale Morro da Torre. Com isso, constatou-se que a supressão da vegetação nas unidades de conservação no município de Três Rios é considerada uma problemática ambiental, visto que, com os eventos de queimadas na região, gera-se a eliminação dos nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, além de, como eu havia dito também, a compactação do solo. A partir dos dados apresentados, a unidade de conservação mais atingida em Três Rios foi a APA Vale Morro da Torre. E a partir dos dados apresentados, no total, foram identificados 25 focos de queimadas no município. Além disso, constatou-se que nos anos de 2015 e 2020 apresentavam mais áreas que correspondem às cicatrizes do pós-fogo, ou seja, períodos mais atingidos. Entretanto, em 2019, apresentou-se com um maior número de focos de queimadas. Ou seja, em 2015 e 2020 apresentou maior índice NBR, apresentando maiores cicatrizes do pós-fogo. E, a partir das condições de territórios apresentadas no trabalho, evidencia-se que há uma necessidade de concretização das ações voltadas para monitoramento e fiscalização das unidades de conservação. E, para mais, a Prefeitura Municipal de Três Rios pode promover educação ambiental para a população, ação que é imprescindível para a ampliação do conhecimento sobre os danos gerados pelo fogo, mitigando os casos de ocorrência no município. Essas são as referências utilizadas para a elaboração do trabalho. E muito obrigada a todos. Olá, meu nome é Jéssica Laine Mendes Bersan e juntamente com as autoras Jussara dos Santos Ferreira, Gabriela Maria Fernandes Fiães e Rodrigo César de Vasconcelos dos Santos, eu venho apresentar no 10º CIGAB o artigo denominado Desafios para a Universalização do Saneamento, análise de indicadores do SNIS e reflexões sobre o novo marco legal. Bom, o saneamento básico contempla basicamente 4 pilares, sendo eles abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos. Este traz implicações na melhoria da qualidade de vida das pessoas e a importância de seu acesso é reconhecido pela ONU. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, também conhecido como SNIS, reúne informações fornecidas pelos gestores municipais e prestadores de serviços associados ao saneamento. Em Minas Gerais, temos desigualdades de acesso ainda significativas. Na tentativa de resolver tal problema, foi sancionada em 2020 a Lei 14.026, denominada como o novo Marco Legal de Saneamento Básico, que possui o desafio de melhorar as condições do serviço de saneamento básico no país por meio da atribuição de competências à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, introdução do setor privado, buscando atrair investidores que atendam às metas propostas, promover a universalização do acesso, dentre outras. Tendo em vista disso, o objetivo desse trabalho é avaliar a situação do abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de Minas Gerais, utilizando-se de indicadores da base de informações do SNIS. Além disso, o trabalho também apresentará uma discussão crítica acerca dos principais desafios no que se refere à implementação da lei, considerando as características do estado. Bom, a área de estudo, conforme dito anteriormente, é o estado de Minas Gerais, que está localizado na região sudeste e é o 4º maior do país em território e o 2º maior em população. Este apresenta cerca de
853 municípios, dos quais mais de 90% possuem população inferior a 50 mil habitantes e cerca de 78% superior a 20 mil habitantes. A figura 1 e 2 ilustra o mapa populacional de Minas e a proposta de divisão do estado em unidades regionais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, segundo a nota técnica de julho de 2021 do governo de Minas. A base utilizada de dados é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. A série histórica permite consultar gratuitamente informações e indicadores de saneamento desde os primeiros anos de coleta de dados. Bom, conforme ilustra a figura 3, os índices avaliados na pesquisa são atendimento total de água, fluoretação de água, coleta e tratamento de esgoto. Foram utilizados dados de 2.864 prestadores de serviços que forneceram informações ao diagnóstico do SNIS de água e esgoto no ano de 2019. Para o serviço de abastecimento de água, foi assegurada uma representatividade de cerca de 93% e para o de esgotamento sanitário, uma representatividade de cerca de 76% em relação ao total de municípios. As figuras 4 e 5 correspondem aos gráficos de correspondência dos índices de água e dos índices de esgoto. O diagnóstico do SNIS de 2019 retrata que, para Minas, a representatividade dos valores no que se refere ao abastecimento de água é mais significativa quando comparada ao de esgotamento sanitário. Os gráficos de correspondência dos índices de água e de esgoto analisados e de adesão ao SNIS podem ser consultados nas figuras 4 e 5, respectivamente. As figuras 6 e 7 representam os histogramas dos índices de água e de esgoto coletados. Observa-se que o índice de atendimento total de água possui uma maior dispersão de valores para todos os portes de municípios analisados, tendo uma evidência maior nos municípios de pequeno porte. Além disso, é possível notar também uma grande dispersão dos valores para quase todos os conjuntos analisados de dados de esgoto, evidenciando o acesso desigual ao serviço nos municípios brasileiros. Os indicadores relacionados ao índice de atendimento total de água são mais expressivos do que os de coleta de esgoto para todos os municípios. Percebe-se uma disparidade mais evidente quando os municípios são comparados em blocos de pequeno porte com os de médio e grande porte. O novo Marco Legal de Saneamento apresenta-se como um instrumento interessante com o desafio de preencher as lacunas do setor, mas ainda necessita de adequações. É preciso garantir que todos os municípios atinjam as metas propostas, sobretudo os de pequeno porte, que retrataram os menores indicadores tanto de água como de esgoto. Além disso, esses muitas vezes apresentam infraestrutura inadequada e recebem menos investimentos. Ressalta-se a importância da tomada de decisão baseada no propósito de respeito, adaptabilidade e diálogo, permitindo, por exemplo, a adesão de novas iniciativas e deslegitimação de decisões políticas tendenciosas, com o intuito de se alcançar o propósito final, ou seja, a universalização do acesso ao saneamento para todos. Espera-se que a iniciativa privada apresente melhorias, já que o fato de o setor ser gerenciado até o presente momento pela iniciativa pública não garantiu seu desenvolvimento suficiente. Somado a isso, percebe-se uma atual melhoria do setor de saneamento devido ao aquecimento de mercado, uma vez que as empresas terão mais oportunidades. Por fim, ressalta-se a importância da base de dados do SNIS para a avaliação da situação do setor e também como medidor de tomadas de decisão. Desse modo, o presente trabalho oferece algumas possibilidades que permitem subsidiar a tomada de decisões e assim melhorar a gestão do saneamento em Minas. Essas são nossas referências e muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Alessir José Carvalho de Oliveira. Este vídeo é para a apresentação do meu trabalho para o 10º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade, o 10º SIGAB. Meu trabalho está na modalidade de trabalho completo. A área temática é recursos hídricos e tem como título a contribuição da biodiversidade para a disponibilidade de água nas bacias hidrográficas do Brasil. Na introdução, vocês terão um contexto das principais causas desta crise hídrica, como o desmatamento na Amazônia e as queimadas em várias regiões do Brasil. E como consequência, vivenciamos a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. O objetivo deste trabalho é transmitir algumas informações relevantes acerca de fenômenos climáticos e contextos da biodiversidade que contribuem para a melhoria da disponibilidade hídrica, evitando períodos longos de crise. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica. Buscou-se uma revisão na literatura, usando as palavras-chave crise hídrica e, na sequência, biodiversidade, buscando a identificação de conceitos que melhoram a disponibilidade de água nas bacias hidrográficas. Nos resultados e discussões, o leitor encontra alguns fenômenos climáticos que influenciam na temperatura do planeta e no regime de chuvas no Brasil, como El Niño e El Niña. Também contexto sobre o bioma cerrado,
considerado por muitos pesquisadores o berço das águas, e segundo o INPE, o desmatamento do bioma tem aumentado, além das ameaças do agronegócio que causam impactos na região. Porém, a biodiversidade consegue ainda dar sua contribuição no enfrentamento da crise hídrica, como, por exemplo, os corredores ecológicos que interligam os fragmentos florestais já degradados, beneficiam o movimento dos animais, que fazem dispersão de sementes e melhoram a umidade do solo. Temos também os benefícios da serrapilheira, que consiste na formação de uma camada no solo da floresta, formadas por galhos secos que caem das árvores do subbosque. Ajuda a manter a integridade dos sistemas florestais e atenua os processos erosivos, aumentando a umidade do solo e seus nutrientes. E para finalizar, temos também os benefícios das matas ciliares, formada por uma vegetação natural existente à beira dos rios, riachos, nascentes, lagos, e sua principal função é a proteção desses corpos d'água de possíveis ameaças causadas principalmente por ações antrópicas, que podem causar danos à qualidade ambiental. A sua função é conservar a umidade do solo e melhorar a dinâmica nas bacias hidrográficas. Na conclusão, vocês saberão que nenhum desses benefícios citados será possível se o desmatamento e as queimadas continuarem de forma descontrolada. A biodiversidade só contribui neste sentido, neste aspecto, se as florestas continuarem a existir, se as florestas estiverem preservadas. Muito obrigado, até a próxima.